Esse momento do estudo da Bíblia é um momento muito especial. Nós vamos estar aqui meditando Isaías, capítulo 57, versículo 15. Nós vamos ler outros textos também, mas em especial esse agora, de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que bênção esse texto, tá? Mas eu queria aqui, em primeiro momento, dizer para você que esse texto ele é mais e mais profundo e para que você entenda, de fato, essa condição colocada aqui, eu vou dar uma ajuda aqui para vocês antes de abrirmos para o debate, ok? Porque aqui está dizendo algo de um Deus que nós acreditamos. Aqui está dizendo onde ele habita, e nós sabemos onde ele habita. Aqui está dizendo a sua condição de eterno. Ele habita na eternidade, ele é eterno. Aqui está dizendo a condição do seu caráter santo, santidade. Vocês estão entendendo alguns atributos, porque estou destacando agora? Vamos analisar então essa questão, esse Deus, Deus santo, Deus eterno, Deus que está, ele é o Criador. Agora, o que o texto está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que esse Deus que criou o homem à imagem e semelhança dele, esse Deus, ele perdeu o seu ser humano criado à sua imagem, ele perdeu aquela conexão que ele gostaria pela escolha do próprio homem. O homem se afastou de Deus. O homem escolheu dar ouvidos a Satanás. Como ele é astuto, como ele é ardiloso, como que ele cria toda a questão para poder afastar as pessoas de Deus. E o que ele mais quer hoje? Que o homem se volte para ele. Não, o que ele mais quer? Que o homem esteja ligado, permita, entregue de novo essa ligação. E há alguns impeditivos. E aqui está dizendo que ele quer também, ele quer habitar também, ele quer estar agora conosco. E há uma necessidade, ele vai estar habitando com o que está abatido, contrito e abatido de espírito. É isso que ele quer. Então vamos colocar essas duas partes em evidência. Quem é Deus? Aonde ele quer estar, ou seja, em quem ele quer habitar, e a condição desta pessoa, né? Em quem ele quer habitar e a condição. E agora ele coloca o objetivo dele querer habitar. Só com a nossa permissão que ele vai vivificar, ele vai transformar e fazer uma obra. Então, são três partes que nós precisamos destacar em nossos comentários hoje do texto. O Deus é santo, é eterno, é o nosso Deus criador, criou o homem, ele tinha intimidade com o homem, agora ele quer resgatar isso, mas naqueles que tiverem contrição, tiveram um coração abatido e contrito, para vivificar. Dentro disso, eu vou compartilhar uma tela agora para vocês. Essa tela traz uma definição do dicionário a respeito de contrição. Contrição, arrependimento, sentimento de remorso, de culpa pelos pecados cometidos ou por ofensas contra Deus. A prece ou oração que se realiza para demonstrar esse arrependimento, ato de contrição. Obrigado, Daniel. Então, contrição é um sentimento, é um arrependimento por aquilo que foi ofensivo a Deus. Interessante agora uma outra definição
especificamente sobre contrito, que também destaco do dicionário. Uma pessoa que sente remorso ou arrependimento pelos pecados e por ofensa a Deus. É repetitivo, sim, mas aqui tem interessante algo. Expressa contrição, ou seja, está ligado com arrependimento. Se sente mal por ter ofendido a algo ou alguém, nesse caso, especificamente a Deus. Ele está se sentindo mal, ele se sente angustiado, entristecido. Ok? Vou aqui encerrar o compartilhamento e vamos então aos comentários, lembrando que no estudo hoje da palavra temos um objetivo a alcançar. Queremos ser vivificados. Quero ver as mãos. Quem não quer entrar na presença de Deus, ter um encontro aqui com Deus na nossa sala e ser vivificado, ser transformado? Eu quero, né? Não é isso? Nós não vamos, amém, amém. É gostoso ver isso nas telas, as mãozinhas levantadas. Queridos, agora as 3 condições. Deus é santo, é eterno, é o nosso Deus, é o nosso Criador. A terceira condição, ele quer contrição, arrependimento verdadeiro, e ele quer transformar. Ele quer transformar. Nesses 3 contextos, vamos por parte. A primeira parte, como reconhecemos que Deus é santo? O que você tem para nos falar, contribuir a respeito da sua santidade, da sua eternidade, desse Deus que está lá no alto e santo lugar, mas ele quer descer? Irmão João. Pastor, um pequeno comentário aqui em cima dessa primeira pergunta do senhor. É o seguinte: Deus nos chama para sermos santos, assim como ele é santo, diz a palavra dele, né? Sede santos porque eu sou santo. Com tudo que eu vejo aqui, é a referência que ele deixa para a gente como orientação. Ou seja, Deus diz que ele é santo. Ou seja, ele não desceu do seu pedestal. Ele está lá no alto, a referência para nós. Então, ele nos convida aqui para ser santos, como ele é, apesar de sermos pecadores, indignos. Mas eu quero só me referir à referência que deixa aqui, o padrão de separação do que é santo e do que não é. Ou seja, Deus está lá no alto, olha, eu sou santo, eu estou aqui, eu sou a referência de vocês. Faça qualquer coisa, vocês têm um arrependimento, façam isso, façam aquilo, mas olhando para mim. Ou seja, a gente não pode, por nós mesmos, nos arrepender, porque é a parte difícil, arrependimento e pedir perdão a qualquer pessoa ou a qualquer outra entidade. Ou seja, a nossa referência está lá, diz, olha, eu estou aqui, todo lugar santo, eu sou santo. Façam as coisas aí, mas olhando para mim, que sou referência para vocês. Amém, irmão João. Olha como que eu aprendo com vocês aqui, viu? Olha que bom. Pronto, estão me ouvindo? Estamos. Eu achei interessante, pastor e irmãos, eu concordo aí com a posição do irmão João. Ele disse que Deus ele está no seu santo lugar e diz, porque assim diz o alto sublime que habito a eternidade, o qual tem o nome santo e habito no alto santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Interessante que ele diz, eu sou Deus, continuo sendo Deus, eu habito no coração do contrito e abatido, mas veja bem o objetivo de Deus. Ele não quer que o homem continue abatido, sofrendo. Ele diz para vivificar, com objetivo. O objetivo não é porque, às vezes, as pessoas elas se aproximam de Deus e continuam pessoas abatidas, continuam pessoas tristes, melancólicas, deprimidas. Mas aí o objetivo de Deus, ele se aproxima do homem que está contrito e abatido com um objetivo. Não é para deixar essa pessoa ainda dessa forma, não. O objetivo de Deus é que nós saiamos dessa situação,
saiamos da condição de abatido. Não precisamos mais ficar abatidos, porque Deus está habitando em nós nesse momento. Então, ele habita com o triste, mas para que o triste deixe de ser triste. Ele habita com o angustiado para que o angustiado vença a sua angústia. Ele habita com o depressivo para que o depressivo vença a sua depressão. E assim nós seremos vencedores com o Senhor. É assim que eu entendo o texto também. Obrigado. Então, quer dizer que ele nos dá vida e vida em abundância. A palavra vivificar é exatamente dar a vida. A eternidade não tem como desvincular com vida. Exatamente. Ele é eterno e ele é o doador dessa eternidade. A eternidade nada mais dar vida. Eu acho fantástico o quanto que esse Deus grandioso que mora no lugar mais alto do universo, ele se importa conosco. Ele o tempo todo querendo nos salvar. E quando nós lemos, inclusive no livro de Jó, quando Deus ele se apresenta para Jó e ele fala o que é que ele é, o quanto que ele é grande, o quanto que ele é poderoso, o quanto que ele é maravilhoso, criador do universo, e o tempo todo querendo nos salvar. Então, isso é fantástico. É um amor incondicional. E sendo que nós que nos afastamos de Deus, a gente que se distanciou desse Deus tão grande, tão poderoso, e esse Deus que criou todas as coisas, que criou o universo, que rege o universo, o tempo todo correndo atrás de nós, querendo nos salvar e querendo nos levar para junto dele, para esse lugar alto como ele está, para esse lugar santo que ele está. Obrigado, Osiel. Esse Deus é fantástico. Quando nós oramos, estamos clamando, ele faz milagres. Irmão Daniel, contigo. Bom, pastor, seria complementando isso que o Osiel falou, eu ia exatamente nessa direção. E quando eu leio essa primeira parte, né, a gente está vendo aqui as características, digamos assim, de Deus nesse contexto, e a conclusão que eu chego é Deus é amor. Porque imagina, pastor, às vezes eu estou ali passando de carro, aqui próximo de casa, chegando, saindo, e tem muitas pessoas aqui próximo, tem um supermercado, aí tem pessoas ali que são humildes e às vezes estão pedindo alguma coisa, ou seja, pessoas que estão passando por sérias dificuldades, e às vezes eu passo e vejo aquilo, até me entristece, mas muitas vezes, ou na maioria delas, eu não consigo parar, dar uma atenção, eu estou preocupado com o meu trabalho, eventualmente algumas pessoas até não vão querer se aproximar, e agora eu falando de uma maneira mais geral, não no meu caso específico, mas algumas pessoas não querem nem chegar próximo, às vezes a pessoa está mal cheirosa, enfim, tem um distanciamento, né, de mim ou de qualquer outra pessoa, num status, digamos assim, maior, e a gente às vezes não quer se aproximar de uma pessoa mais humilde, né? E agora, olha como esse texto mostra a magnitude de Deus. É até quase incompreensível quando fala assim, ó, habita a eternidade, porque o habitar dá a ideia de lugar e a eternidade dá a ideia de tempo. Então, Deus é uma coisa que transcende lugar e tempo. Ele é sublime, ele habita no alto, mas apesar disso tudo, ele chega próximo desse ser pecador, sujo, imundo. Ele não tem nojo da gente, como às vezes a gente tem de um bêbado, alguém que está em condições deploráveis às vezes, e ele se aproxima com sinceridade para nos resgatar, para nos buscar. E o exemplo mais claro disso é quando ele se faz homem e sofre o que sofreu aqui por meio de Jesus. E aí, vendo esse texto, pastor, eu lembrei daquele último parágrafo do livro Grande Conflito, de Ellen White. E aí, vou gastar aqui 15 segundinhos só para ler esse parágrafo, porque quando eu li isso, eu pensei, Deus é amor. E aí me veio essa lembrança, onde diz assim, ó, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Daquele que criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos,
Todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Louvado seja Deus por isso. Excelente comentário. Muito obrigado. Bom dia a todos. O que eu pontuo aí é que o texto apresenta Deus como todo-poderoso, né, habitando nos mais altos céus. E eu achei impressionante assim, quando ele fala assim, eu sou Deus, mas vou aí e habito com vocês. Aí eu fico pensando, Jesus, né? Deus, desde a eternidade, veio e habitou conosco, de forma corporal. Aí ele diz assim, eu sou Deus, mas eu habito com você contrito. Agora eu penso, Deus, ele agora, Jesus volta, está à direita do Pai, intercede por nós, aí vem agora o Espírito Santo e habita agora em mim. E agora me vivifica, me transforma, me torna outra criatura, outra pessoa. E nele aí eu glorifico o Pai e o Filho. Aí ele diz, agora sim. E aí eu fico pensando assim, o Espírito Santo agora vivificando, transformando, e logo em breve eu estarei com esse Deus maravilhoso, com ele. Então eu vejo essa conexão muito linda, muito bonita. Então Deus habitando, né, com a gente. Na pessoa de Jesus, como corporal, e agora habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, Jailson. Eu quero só concluir aqui que eu entendi aqui nessa leitura, que Deus, mesmo sendo alto e sublime no dicionário significa perfeito. Então, mesmo ele sendo perfeito, alto e santo, ele está contrito, está abatido também com a nossa contrição. Então, ele sendo Deus, sendo santo, sendo alto, sublime, que é perfeito, acima da perfeição, ele está abatido com o nosso abatimento, com a nossa contrição. E em Salmos 34:18 fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém. Excelente contribuição. Amém, Muito obrigado. Né? Todos falaram muito bem, né? Falando da questão da santidade de Deus, né? Deus que não tem vínculo com o pecado, ele não se mistura com o pecado, não há nele mancha alguma, né? Nem sombra, nem variação, né? Deus, ele é perfeito, né? Então, ele está, não é que ele se separe do pecador, mas nele não há nenhuma mancha de pecado. Só para mim essa é a descrição perfeita de um Deus santo, né? Excelente. Muito obrigado também por sua contribuição. Queridos, nós vamos encerrar com uma questão. O profeta Isaías, ele estava exatamente querendo chegar ao ponto em que o povo de Israel reconhecesse o seu distanciamento e o atrevimento. O povo estava distanciado de Deus por causa das idolatrias que ele, no início do capítulo, ele condena. E ele coloca do atrevimento do homem querer a proximidade de Deus, as bênçãos de Deus, sem ter o arrependimento, sem ter a contrição, sem querer de fato a mudança. E tanto que ele vai para o capítulo 58 falando do verdadeiro jejum, pontuando como deve estar o verdadeiro coração que Deus quer habitar. E no versículo 59, versículo 1, eu concluo com esse verso, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e no contexto, vivificar, dar vida, etc. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe por que Laodiceia não tem recebido as bênçãos que deve receber e que precisa receber, a vivificação, a transformação, o poder de pregar esse evangelho e ver 3.000 almas convertidas? Também pelo nosso atrevimento de nos aproximarmos de Deus, querendo que Deus se iguale a nós, aceite como estamos. Sim, ele aceita, mas ele quer vivificar, mas não quer transformação. Não quer ter o verdadeiro arrependimento, não quer ter a verdadeira contrição, não quer ter de fato a mudança no coração. E sabe quem faz a mudança? O Espírito Santo. Dá para você entender por que no ID a gente bate tanto na tecla de que o batismo do Espírito Santo é o quê? Diário.
E aí você que precisa agora e quer, está com uma lista, ora, tem pessoas aqui que já estão há mais de 1 ano orando pela mesma pessoa. Será que o Espírito Santo não quer agora que você seja o primeiro a estar salvo? Eu fiz isto nesta madrugada, clamei a Deus, Senhor, eu não quero hipocrisia, falsidade, viver o verdadeiro cristianismo é o que o Senhor quer, e tem pecados impedindo? Porque será que o Espírito Santo ainda não tomou posse como precisa tomar do nosso coração? Será que esse verdadeiro, a vergonha de ter pecado, e então aquele poder que vai me dar vitória sobre o pecado, eu não recebi ainda? Queridos, vamos com contrição clamar que o Espírito Santo faça isso conosco. E nós vamos pedir agora que os pecados sejam confessados de fato a Deus. Porque as iniquidades é que está fazendo essa separação do alto com todos nós aqui, pecadores. E se você estiver ouvindo esse vídeo agora, depois de um tempo dele publicado, e estiver analisando também esse texto, que nós estamos estudando aqui na Família ID neste sábado, dia 20 de março de 2021. Saiba que o meu desejo é que você também pare agora o vídeo, terminado agora, você vá orar. Quem sabe 20 minutos ou mais tempo, você vai ter mais tempo, mas ore, clame e fala, Senhor, meu coração para estar contrito, ele precisa do Espírito Santo, e se entregue sem reservas, e ele vai fazer uma grande obra, vão viver um grande dia sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, que Deus abençoe.